bonito é a bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar os jogos dessa sexta e também do fim de semana e passar os resultados dessa quinta-feira também, né? No final do vídeo, eu vou trazer um pitaco aqui sobre o que eu achei de França e Brasil, né? Jogo amistoso aí. Bom, galera, começando pelos jogos dessa sexta. Amistoso, 2 horas da tarde. Áustria e Gana. Campeonato Brasileiro Feminino, 3 horas da tarde. Vitória da Bahia e Atlético Mineiro. 4 horas da tarde. Grécia e Paraguai, 4 horas da tarde nesta sexta-feira, amistoso. Montenegro e Andorra, 2 horas da tarde nesta sexta-feira, amistoso. 4h45 da tarde. Alemanha e Suíça, Inglaterra e Uruguai. Amistosos de seleções, 4h45 da tarde nessa sexta-feira. 4h45, gente. Noruega e Holanda, amistoso. 5 horas da tarde, Espanha e Sérvia, amistoso. 5h15 da tarde, Marrocos e Equador, amistoso. Vamos lá, gente. 7 horas da noite, Corinthians e Botafogo, Santos e Ferroviária, Campeonato Brasileiro Feminino. 8h15 da noite, Argentina e Mauritânia, aqui jogo amistoso. 9h30 da noite, nesta sexta-feira, vamos ter Palmeiras e São Paulo, Campeonato Brasileiro Feminino. 10h15 da noite, também nesta sexta-feira, primeira rodada, Copa Argentina, Atlético Rafaela contra o Belgrano. 10h15 da noite, nesta sexta-feira, Copa Argentina. Vamos lá, gente, já passando para o sábado. Jogos do sábado, né? Nuremberg e Bayern de Munique, Campeonato Alemão Feminino, 10 horas da manhã, próximo sábado. 3 horas da tarde, Campeonato Brasileiro Feminino, segunda divisão. Sport Recife e Minas Brasília, 3 horas da tarde, próximo sábado. Arsenal e Tottenham, Campeonato Inglês Feminino, próximo sábado, 2h30 da tarde. Vamos lá, gente. Vitória da Bahia e CRB, 5 horas. Retrô e Ceará, 5 horas. Fortaleza e Imperatriz, 7 horas da noite. Próximo sábado, Copa do Nordeste, segunda rodada. Vamos lá, gente. Islândia e Canadá, 2 horas da tarde. Próximo sábado, jogo amistoso. 4h30 da tarde, no próximo sábado, Estados Unidos e Bélgica. 10 horas da noite, próximo sábado, vamos ter o seguinte jogo. México e Portugal, gente. 10 horas da noite, próximo sábado, jogo amistoso. Mais 2 jogos ainda do sábado, gente. Copa Verde. Gama e Cuiabá, 7h30 da noite. Vila Nova e Operário, 8h30 da noite, no próximo sábado, Copa Verde. Vamos lá, gente. Próximo domingo, 8 horas da manhã, Aston Villa e Chelsea, Campeonato Inglês Feminino. 4 horas da tarde, próximo domingo, vamos ter aqui o jogo entre Itabaiana e Juazeirense, Copa do Nordeste, 4 horas da tarde, próximo domingo. 5 horas da tarde, próximo domingo, o Fluminense do Piauí vai encarar o Confiança de Sergipe. O Sport Recife vai encarar o ABC de Natal, 5 horas da tarde, próximo domingo, Copa do Nordeste. 6h30 da noite, próximo domingo, vamos ter aqui também. Vamos lá, gente. Maranhão e Ferroviário, Copa do Nordeste, próximo sábado, 5 horas da tarde. Próximo domingo, 6h30 da noite, Botafogo da Paraíba e Asa de Arapiraca, Copa do Nordeste também, 6h30 da noite, próximo domingo.
Bom, gente, nesse final de semana também, mais precisamente às 4 horas da tarde do próximo sábado, vamos ter duas finais de campeonatos estaduais, tá? Santos do Macapá e São José, campeonato amapaense, a grande final. E Porto Vitória e Serra, né? O jogo da volta da final, campeonato capixaba também, 4 horas da tarde, próximo sábado. Vamos lá, gente, segundo jogo da final também do campeonato rondoniense, Atlético Rondoniense contra o Guaporé, próximo sábado, 4h30 da tarde. Próximo domingo, 5 horas da tarde, vamos ter Anápolis contra o Tocantinópolis. 5 horas da tarde, próximo domingo, aqui, Copa Verde. Vamos lá, gente, mais um jogo do domingo, tá? França e Colômbia, jogo amistoso, 4 horas da tarde, próximo domingo. Vamos lá, gente, agora para passar os resultados, né, que tivemos nessa quinta-feira. Começando por amistosos, Lituânia 2, Moldávia 0, França 2, Brasil 1, Croácia 2, Colômbia 1. Repescagem para a Copa do Mundo, Suécia 3, Ucrânia 1. A Suécia se classificou para o último jogo, né, da repescagem para a Copa do Mundo, que será agora no começo dessa próxima semana, gente. Suécia 3, Ucrânia 1, Macedônia 0, Dinamarca 4, a Dinamarca também classificada para a próxima fase da repescagem. Itália 2, Irlanda do Norte 0, a Itália também se classificou para a próxima fase da repescagem para a Copa. República Tcheca e Irlanda 2-2, 4-3 para a República Tcheca nos pênaltis. República Tcheca vai para a próxima fase da repescagem para a Copa do Mundo. Aqui também a seleção, vamos ver aqui certinho, da Turquia venceu a Romênia por 1-0, se classificando também para a próxima fase da repescagem. O país de Gales empatou aqui com a Bósnia por 1-1, e a Bósnia venceu o País de Gales por 4-2 nos pênaltis. País de Gales 1, Bósnia 1, 4-2 para a Bósnia, 4-2 para a Bósnia nos pênaltis. Bósnia e Herzegovina na próxima fase da repescagem para a Copa do Mundo. Inclusive, a Bósnia é quem vai enfrentar a Itália na próxima fase da repescagem, tá? Playoffs aqui da Liga das Nações, gente, da Nations League, né? O time de Gibraltar perdeu para a Letônia por 1-0. Repescagem mundial, né? Para a Copa do Mundo, a Bolívia venceu o Suriname por 2-1. Bolívia 2, Suriname 1. E a Bolívia vai para a próxima fase da repescagem. Se vencer essa próxima fase, a Bolívia volta a uma Copa do Mundo após muitos anos. Copa Verde aqui, gente, o Nacional de Manaus venceu o Trem por 2-1. O Atlético Goianiense venceu o Anápolis por 1-0. O Porto Velho de Rondônia venceu o Remo de Belém do Pará por 2-1. Copa Verde. Copa Verde ainda, gente, o Amazonas venceu o Galvez por 5-0. Copa Verde. Copa do Nordeste, fechamento da primeira rodada. O Souza, da Paraíba, venceu Confiança de Sergipe por 4-1. Copa do Nordeste. Vamos lá, gente. Segunda divisão, Campeonato Cearense. O Itapipoca venceu o Atlético Cearense 2-0. Campeonato Brasileiro Feminino. O Cruzeiro venceu o Fluminense por 3-2. Campeonato Brasileiro Feminino. Vamos lá, gente. Mais um resultado aqui. Campeonato Brasileiro Feminino. Flamengo 3, Juventude 1. Campeonato Brasileiro Feminino. Bom, vou comentar sobre 2 jogos aqui, mas antes vou passar mais um jogo, tá? Do fim de semana.
Grêmio e Internacional, Campeonato Brasileiro Feminino, sábado, 4 horas da tarde, tá? Bom, galera, começando aqui por França 2, Brasil 1. O que dá para dizer desse jogo? Bom, galera, eu vou logo dando um spoiler do final do comentário. Venceu a melhor equipe, venceu a melhor seleção, venceu talvez hoje primeira ou segunda melhor seleção do mundo, uma equipe extremamente bem entrosada e vem com um treinador, o mesmo treinador já há 8 anos, ou quase isso. Tem ótimos jogadores em grande fase em seus clubes, tá? Mas vamos falar do jogo. Olha, gente, o Brasil começou o jogo tentando atacar a França. Vale dizer que em nenhum momento do jogo o Brasil se escondeu de atacar a França, não, tá? Criou chances. Não é que foi um vareio de bola do time francês, não. Tá? Não chegou a ser isso, não. O Brasil, no começo do primeiro tempo, principalmente através do Rafinha, em bolas, aquela bolinha, né, cavada por cima do meio de campo da França, vinha tentando chegar com velocidade, Vinícius Júnior, Rafinha, tentando chegar. O problema, o Vinícius Júnior muito individualista, querendo jogar para ele, jogar driblando, fazendo um jogo que não cabia, né? Contra uma seleção bem montada e entrosada, beleza? Mesmo assim, vale dizer que no primeiro tempo o Brasil criou chances, teve uma com Martinelli, a outra com Rafinha, teve mais uma também que a bola passou muito perto, eu não estou lembrado se foi o Martinelli também. O Brasil teve pelo menos 3 chances, tá? De fazer gol no primeiro tempo. A França, vale dizer que antes do gol marcado, só havia chutado uma bola. E ainda assim, mal chutada, tá? Mas a França rondava mais, a França conseguia marcar a defesa do Brasil em cima, tanto que o que eu citei aí, o Brasil vivia de bola cavada por cima do meio de campo da França para tentar pegar Vinícius Júnior em velocidade, Rafinha em velocidade, um Casemiro dando um passe longo. Geralmente era o Casemiro dando passe longo ali, tá? O Brasil viveu muito disso no primeiro tempo. A França tocava melhor a bola, cercava melhor, conseguia retomar a bola na saída, mas aproveitava mal na hora de finalizar. Até que o Brasil mais uma vez marcando em cima, pressionando, ali tentando abafar o time francês, perdeu a bola, Mbappé, bola metida para ele, entrou cara a cara, total tranquilidade, fez 1-0 para a França, tá? A partir daí, gente, a França meio que cozinhou o jogo. Até teve uma chance de marcar o segundo, tá? Não foi uma chance clara, mas teve uma chance de marcar o segundo. Acho que foi o próprio Mbappé que perdeu outra chance. E a França meio que controlou o jogo depois do gol. 1-0 no primeiro tempo, de bom tamanho. O Brasil até conquistou uns 2 escanteios ali, mas teve uma cabeçada do Casemiro, mas não estou nem contando aqui, porque não foi perigoso, né? Não teve perigo a cabeçada do Casemiro. Mas assim, gente, 1-0 para a França, primeiro tempo, ficou de bom tamanho o placar. Segundo tempo, o Carlo Ancelotti, de maneira assertiva, ele tirou Rafinha, jogador do Barcelona, e botou Luiz Henrique. Essa alteração, especificamente essa alteração, fez total diferença no jogo no segundo tempo. Por quê? Gente, o Rafinha, você pode considerar que ele é até mais jogador, tem até mais recursos do que o Luiz Henrique. Mas o Rafinha, o jogo para ele não estava legal, porque ele não estava conseguindo driblar, ele não estava conseguindo ser agressivo perante a marcação francesa. O Luiz Henrique, quando entrou, conseguiu exatamente isso, driblar, fazer jogadas, partir para cima de Upamecano, de Konaté, do Theo Hernandes, os 3 da defesa ali, principalmente, da França. Então ele conseguiu agressivar, principalmente no começo do segundo tempo. Através dessa agressividade,
foi que o Brasil começou a pressionar o time francês. E, de fato, criar algumas chances, tá? Teve chute para fora, teve uma defesa do Manhã, teve a tal bola, né? Essa sim foi a tal bola. Mais uma vez com o Luiz Henrique, ele tenta passar, o Upamecano, o zagueiro do Bayern de Munique, vai lá, derruba o jogador. O árbitro foi no VAR e interpretou que o jogador francês era o último homem. Por isso, pela regra, teria que ser expulso. Que era uma jogada manifesta de gol, uma jogada clara de gol. Por isso, o zagueiro francês teria que ser expulso. Gente, eu vi o lance. Tinha mais um zagueiro acompanhando. Tinha mais um jogador francês acompanhando. Se tinha mais de um jogador, não seria uma jogada clara e manifesta de gol, tá? Mas o árbitro interpretou desse jeito, interpretou que a marcação estava distante, viu o zagueiro, mas interpretou que estava distante, expulsou o Upamecano, tá? Até porque a pancada que ele deu foi forte mesmo, tá? Mas aconteceu uma coisa engraçada, uma coisa até irônica, na verdade. Porque o Brasil, como eu falei, começou o segundo tempo pressionando. Aí você pensava, o Brasil vai aumentar a pressão, né? Agora vai. Mas só que não. A França melhorou. A França assentou a posse de bola, botou o Kanté no jogo, um tremendo de um volante, né? Um cara sensacional. Botou um outro que eu estou particularmente me esquecendo agora, o Lacroix, né? Como zagueiro, ele foi muito lateral na vida dele, vida futebolística, né? Mas atuou como zagueiro. Bom, gente, o time francês melhorou. Começou a tocar a bola, começou a tirar a seleção brasileira de cima. E através disso, uma bola metida do Olise, uma assistência, o Hugo Ekitike do Liverpool, cara a cara, tirou o Ederson, goleiro, e tocou para a rede 2-0 para a França. Até ali, gente, eu posso dizer, a França estava jogando tranquila, com um jogador a menos, e a França jogou com total tranquilidade naquele momento, né? Bom, 2-0, o jogo estava tranquilo, a França começou a tocar a bola, o Brasil sem força para atacar, Vinícius Júnior muito individualista, sem conseguir fazer grande coisa. Mas aí aconteceu uma situação. O Brasil vinha tentando, através de bolas paradas, alguma coisa ali, gente, tá? E foi assim que conseguiu. Numa cobrança de escanteio, eu não tô lembrado quem bateu, tá, gente? Vou ficar devendo pros amigos. Mas o Brenner, zagueiro da Juventus, subiu de cabeça, diminuiu para a seleção brasileira. A partir daí, aí sim, você pode dizer que o Brasil acochou a França. O Brasil apertou. Teve pelo menos 2 chances de empatar. Uma com o próprio Brenner, que entrou com uma boa chance de bater no gol, bateu para fora. E uma outra bola, que foi já no finalzinho, praticamente o último lance do jogo, foi um chute cruzado, um cruzamento, um chutamento, que o Igor Thiago, que já tinha entrado, centroavante do Brentford, não conseguiu alcançar, o Vinícius Júnior não conseguiu alcançar, não deu muita coisa. Teve esses 2 lances, tá? O Brenner e esse chutamento barra cruzamento aí, que a seleção brasileira criou. Mas pressionou um pouco mais, conseguiu apertar a seleção francesa. Depois disso, a França conseguiu tocar a bola? Conseguiu sim. Tanto que no final do jogo, a França termina com a bola. Termina tocando a bola, tá? Então, assim, a França conseguiu também segurar o placar tocando a bola, sem sofrer muito mais. Mas sim, essas 2 bolas foram chances reais de gol, tá? Mais até a do Brenner do que esse chutamento barra cruzamento, que ninguém alcançou, né? Não houve um chute, não dá para se dizer que foi um chute perigoso, né? Mas assim, gente, França 2, Brasil 1, o que deu para se ver foi, o Brasil tem uma boa seleção, está sendo bem montado pelo Ancelotti, mas sim, hoje a França é melhor. Hoje a França, tecnicamente, fisicamente, em todos os sentidos, fundamento de jogo. Os caras são bem melhores, certo? Agora, isso quer dizer que o Brasil não vai alcançar a França? Isso quer dizer que, ai meu Deus do céu, perdemos a Copa, já era? Não tem nada a ver, não. Isso quer dizer apenas que, no momento, a França executa melhor os fundamentos e está em melhor fase. É favorita para conquistar o título. Foi um choque de realidade que é bom que os jogadores do Brasil tenham
que o treinador tenha em preparação para a Copa do Mundo, gente. Que não vai ser assim. Que tem times que vão atacar o Brasil, que vão botar o Brasil na parede, e é isso aí. E detalhe, tá? Vale dizer que o Brasil se comportou bem contra a França. Por vezes, foi o Brasil que botou a França no campo de defesa. Mas a França sempre sabendo sair com muita frieza, tá? Então é isso, gente. França 2, Brasil 1. Placar justo, venceu o favorito à Copa do Mundo, na minha opinião, pelo menos. E no jogo. Deu a lógica. Eu vou comentar aqui rapidamente, gente, só para não tornar o vídeo muito longo, sobre Croácia e Colômbia, tá? O jogo que eu acabei de ver. Bom, galera, foi um bom jogo, tá? O time da Colômbia, um time sempre muito agressivo, né? Marca forte, parte para cima. É uma equipe que realmente é agressiva contra qualquer adversário. É incrível como eles conseguem manter um estilo de jogo, seja lá contra quem for. É o mesmo estilo, agressivo, partindo para cima. E logo aos 3 minutos de jogo, o Luiz Dias faz uma jogada e o John Arias, jogador do Palmeiras, fez 1-0 para a Colômbia, tá? A Croácia, aos 6 minutos, numa bola cruzada, o Muskovic, zagueiro que está no Hamburgo da Alemanha, mas que pertence ao Tottenham, empatou para a Croácia. E vale dizer que depois disso, né, a Colômbia pressionou bastante a Croácia, tá? Bastante. Pressionou ali, Luiz Dias tentando driblar e conseguindo fazer jogadas. A Colômbia perdendo algumas chances, mas quem não faz leva. Pouco antes do gol da Croácia, a Colômbia teve uma grande chance, num bolaço do Luiz Dias para o Luiz Soares, centroavante do Sporting. Ele, a bola e o gol. Ele mete na trave e para fora. Beleza? O que acontece? No lance seguinte, escanteio para a Croácia, o Matanovic, centroavante, vai lá e vira o jogo para a Croácia praticamente no final do primeiro tempo. Já partindo para o segundo tempo, foi assim o primeiro, né? 2-1 para a Croácia, praticamente no último lance de jogo. No segundo tempo, a Croácia meteu umas 2 bolas na trave. A Colômbia tentou reagir, criar algumas chances. Mas não tem muito mais o que dizer, gente. A Croácia poderia ter aumentado o placar para 4-1, que teve chance real para isso. E a Colômbia poderia ter feito pelo menos mais 2 gols, tá? No segundo tempo aí. 2-1 para a Croácia. Dá para se dizer que a Croácia, dentro do estilo dela, soube vencer o time da Colômbia. A Colômbia é muito mais agressiva que a Croácia, partindo para cima, dividindo bola, e chutando, e vem, dribla, e pá. A Croácia naquele estilo que tradicionalmente a gente já sabe como é que funciona. Toque de bola, aquela velocidade ali, nas brechas do adversário, e gol. Basicamente isso, frieza total. Então assim, Croácia 2, Colômbia 1, para mim placar justo, apesar do ótimo jogo da Colômbia. Particularmente gostei, principalmente no primeiro tempo, tá? Em uma boa parte do segundo. No final ficou complicado porque teve muita alteração, aí o jogo perdeu um pouco de ritmo. Mas Croácia 2, Colômbia 1, placar final, galera, amistoso, né? Gente, eu tô separando esse último áudio aqui só para explicar o porquê que eu talvez não traga aqui a tempo nesse vídeo o placar de Jamaica e Nova Caledônia, que eu até passei na agenda, né, que teria esse jogo hoje, quinta-feira, o jogo vai começar de meia-noite, justamente por causa do horário, tá? Acho que dificilmente eu vou conseguir trazer ainda nesse vídeo esse placar. Se eu conseguir, show, mas se não, a gente traz num vídeo de Mercadão da Bola de sexta para sábado, beleza? Então, é isso, galera. Abraço a todos. Até a próxima. Deixa um like aí e fui! Canal do Mundo Futebol, galera, eu já tinha fechado o vídeo, tá? Deixa eu só voltar aqui só para fazer uma pequena correção, uma coisa que eu falei aí. Eu falei que a expulsão do Upamecano, né, da França, foi uma jogada em cima do Luiz Henrique, não, tá? Foi em cima do Wesley, lateral da seleção. Beleza? Então é isso, só corrigindo isso e peço like e tchau.